Olá, bom dia. Quinta-feira, 22 de dezembro de 2016. Eu sou Paula Paparelli e esse é o Bom Dia Baixada, ao vivo pela Santa Cecília TV. No programa de hoje recebemos o economista Fernando Chagas e Alexandre Nunes, diretor executivo do Santos e Região Convention Visitors Bureau. Obrigado pela presença de vocês, Alexandre. Está quase com a chave de casa já. Olha só, mas ainda falta muito para chegar no Chagas, né? Que já é parceiro cativo do programa. Eu sou obrigada a concordar com você, porque ele é um dos nossos professores daqui da casa, sabe? Mas aí um âncora desse é espetacular, né? Mas é um prazer estar com você aqui. Prazer é nosso manhã receber aqui na você. Santa Cecília. Com certeza. Chagas, obrigado por mais uma vez estar aqui no programa. Olá, amigos, um abraço a todos, pessoal de telespectadores. E ele já virou parceiro, né? Já virou. Mas olha, muita gente tem me parado na rua e tem falado, e o Trump? Trump. Você sabe que isso é culpa sua, né? Essa brincadeira começou contigo, nosso produtor até separou uma perguntinha para você. No decorrer do programa a gente fala um pouquinho de Trump para o nosso telespectador relaxar um pouquinho, né? Embora as informações sejam sempre polêmicas. Nunca são boas quando vem do Trump, pois né? É, preocupante. Vamos então aí nesse clima tranquilo, mas vamos falar de política. Vamos abrir o programa hoje, vamos às notícias do dia. Abrimos, como sempre, com política nacional. O governo federal vai autorizar o saque do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, para o pagamento de dívidas. A medida já era estudada pela equipe econômica e deve ser detalhada hoje durante coletiva em Brasília. Outras propostas da área trabalhista também estão em pauta. Na última semana, o governo anunciou mudanças no fundo, entre as quais a autorização para o trabalhador receber metade do rendimento apurado anualmente pela aplicação. Além disso, o governo divulgou a redução na multa adicional de 10% paga pelos empregadores quando o trabalhador é demitido sem justa causa. Aí eu pergunto para os nossos comentaristas como é que vocês analisam aí todas essas mudanças. Alexandre. Olha, primeiro aspecto importante aí é a gente acompanhar no que tange quais são o espectro de autorização para uso do Fundo de Garantia para liquidar dívidas. Isso é uma coisa importante porque a recuperação, né, de crédito por uma boa parte da população, isso faz com que a economia volte a girar. Isso é um dos mecanismos que você tem. Recupera-se o crédito, as pessoas têm aí condição de assumir novas dívidas, um fôlego, né? E você ganha aí uma condição de girar a economia. Então isso é extremamente importante. Agora precisamos aguardar esse detalhamento, porque este fundo, ele foi, quando concebido, criado com um fim muito específico, que é a habitação, né? Seguramente, o principal agente financeiro da habitação é a Caixa Econômica e está com um olhar, né? Além de administrar esse fundo, é a grande mobilizadora desses recursos e aplicadora desses recursos do fundo. Então, seguramente, existe por parte da Caixa uma precaução muito grande e, obviamente, você tem toda uma indústria, né, principalmente da construção civil, atenta a essa flexibilização do uso dos recursos do fundo, porque pode haver aí, num dado momento, uma perda, né, na qualidade e na capacidade de novos investimentos. Então, isso é uma coisa que a gente tem que aguardar aí com esse detalhamento da equipe econômica, mas seguramente é uma medida que a curto prazo faz com que você tenha fôlego, sim, para retomar adquirindo novos produtos, porque você quita a tua dívida e fica zerado. Outro aspecto importante na questão que, digamos assim, desonera um pouco, principalmente para nós empresários, e que é uma situação que nenhum empresário, se eu posso dizer com muita tranquilidade, muitas vezes, o empresário manda embora a torta direito do seu funcionário. Claro que não, existe uma responsabilidade social muito grande. A gente fala tanto nisso, e a responsabilidade social de um empresário começa quando você admite alguém para trabalhar com você. Porque você não está só admitindo um profissional, você está admitindo uma família, você está admitindo uma vida, toda, né? Uma condição econômica, social, que é importante. O fato é que muitas vezes você acaba tendo que fazer uso, né, da dispensa de um colaborador, e você tinha, assim, esse ônus maior de você ter, além da multa rescisória dos 40% que você paga sob o fundo de garantia, você tinha um adicional de 10% que formava um fundo previdenciário. O grande problema não é formar os fundos, é para onde iam esses recursos, que na verdade entravam numa caixa preta e você não tinha a menor noção e a dimensão de como seriam utilizados. Então isso também é uma forma, não é para incentivar demissões, não é isso. É que muitas vezes, até para que você possa ajustar nesse momento, infelizmente, de crise bem aguda na qual vivemos, você também possa ter, por parte do empresário, uma condição melhor dele equalizar os seus negócios. Porque, seguramente, com a retomada econômica, os empregos voltarão a ser gerados, sobretudo no setor terciário. A gente discutia isso agora há pouco, né, Chagas, antes do início do programa. A gente vive um problema aqui na região muito sério,
A gente observa aí a situação do polo petroquímico de Cubatão, do polo industrial de Cubatão. A gente observa, infelizmente, as notícias cotidianas do nosso Porto de Santos, com demissões de trabalhadores nos terminais portuários, a situação bastante crítica. Isso é um reflexo, obviamente, do momento macroeconômico na qual todos nós estamos vivendo, não só no Brasil, mas com reflexos muito fortes. A questão até do próprio Trump, né, brincando aqui um pouco com o Chagas. Né, Gostou, né, Alexandre? Faz parte agora do vocabulário. Todo né? mundo Vamos gosta. trumpar o Chagas. Acho que isso é uma expressão que vai virar um meme. Né? Vai virar um meme. Já virou. Mas você tem essa situação aí de apreensão para a economia norte-americana e com aquilo que vem, inclusive é um dos assuntos para a gente tratar, né, no programa de hoje, mas, sobretudo, notícias que vêm da Ásia, da China, que vai continuar crescendo, mas crescendo a um ritmo menor. Então, isso tudo tem um impacto na vida industrial e na vida, principalmente, da atividade portuária e retroportuária. E aonde você gera emprego, aonde você consegue gerar renda, é no setor terciário do serviço, notadamente no comércio e, sobretudo, no turismo. Porque é através da movimentação das pessoas, gente atendendo gente. Por que eu digo que a indústria e o próprio porto passam por um momento, além da crise econômica, na configuração das relações de trabalho? Porque são segmentos hoje onde a mecanização, a robótica, a informática, ela avança. É óbvio que você continua tendo a necessidade de profissionais, mas de profissionais muito mais qualificados em processos, na logística, no domínio de tecnologias, né, e isso cada vez mais é corrente no mundo inteiro, haja vista que os principais portos mundiais, você não tem ação efetiva de trabalhadores, é tudo na base da robótica, né, e da informática, mas nos serviços não. O atendimento no comércio, né, no shopping center, no turismo, no hotel, no restaurante, no entretenimento, você precisa de gente. Então, essa retomada econômica, ela também vai mudar um pouco o foco na geração de emprego e renda, que será, sobretudo, focado no setor terciário. Disse muito bem, Alexandre, né, Chagas? Acompanho inteiramente o relator da matéria. Olha que esse negócio de relator ultimamente está meio complicado. Olha, questões de Brasil. Isso aí dá conflito de poderes, hein? Crise institucional. Que situação. Eu só acrescentaria, porque eu sou favorável também, além de tudo que ele falou, porque eu sou favorável. O fundo de garantia, ele rende muito pouco, 4,5. Não chega sequer na poupança. A poupança já rende pouco. A poupança está, no máximo, rendendo 6,5. No máximo, estou exagerando. Rendendo 6,5 já está perdendo por uma inflação que esse ano vai ficar em torno de 7, 6,9, 6,7. E fora que perdeu durante todo o ano, que a inflação durante todo o ano praticamente foi de 10. Então, vamos pegar esse dinheiro e é como ele falou, jogar na economia. 60% das famílias brasileiras estão endividadas. E também isso impede que o consumo volte a crescer. Então, como se incentiva o consumo? Primeiro, ajuda as famílias a pagarem as dívidas e depois, além das famílias, nós conversamos isso nos bastidores, precisamos ensinar as famílias a gastarem apenas aquilo que arrecadam. O crédito tem que caber dentro do seu orçamento. Então, paga a dívida, usa o FGTS para pagar a dívida. As famílias brasileiras já perceberam que não podem gastar mais do que ganham e depois elas vão gastar com parcimônia, com cautela, utilizando sim o crédito e de uma forma, vamos dizer, razoável, para que elas novamente não se endividem e caem no mesmo buraco. Isso acho que o brasileiro aprendeu. Não adianta as pessoas apenas consumirem em cima do crédito. O crédito lá embaixo vai cobrar. Vamos pagar a dívida, em vez desse dinheiro ficar rendendo um pouco no FGTS e dar para as pessoas, e esse rendimento ele também vai melhorar, ele vai deixar só de ser TR, ele vai agora ser também corrigido provavelmente pelo IPCA e mais a TR. Isso vai dar um rendimento maior para o FGTS, as pessoas vão tirar esse rendimento, e esse rendimento, depois de pagar as dívidas, pode ir sim para o consumo. Um consumo, como eu digo, um consumo com cautela, que o brasileiro, eu acredito, que aprendeu. E o FGTS não é do governo, o FGTS é do trabalhador. Então, por que o trabalhador não retirar o dinheiro para o seu uso próprio, para o uso de consumo e incentivar a economia? Mesmo porque nos últimos anos, tanto o BNDES como o FGTS, eles foram utilizados por um critério político e não por critério técnico. Vamos dar dinheiro para os campeões nacionais.
profissionais para a gente formar grandes empresas ou grandes construtoras, né? No caso da FGTS, grandes construtoras, porque essas vão ser campeões mundiais. Nós vamos construir lá fora, né? Além de construir aqui, nós vamos ter empresas como a Oi, no caso do BNDES, né? que vai ser em tecnologia e de telefonia as maiores do mundo, e no fim não deu certo. Então vamos dar esse dinheiro com maior rendimento para o trabalhador. Então eu vejo com boa medida, embora polêmica, né, Paula? Telespectadores, embora polêmica. Muita gente vai ser contra. Mas o FGTS é para o trabalhador no momento de desemprego ser socorrido, e também esse dinheiro ele poder dispor durante o ano para pagar a dívida e depois para um consumo com cautela. Mas eu vou te fazer uma pergunta, Chagas, que de repente o pessoal de casa pode estar se fazendo também. Qualquer pessoa, endividada ou não, agora vai poder ter acesso ao fundo de garantia? Vai poder tirar esse... Eu tenho uma dívida. Ou a pessoa precisa comprovar que tem uma dívida para poder retirar? Vai ter que comprovar que vai ter uma dívida. Qualquer trabalhador que tenha... Ou uma pessoa pode não estar empregada hoje, mas não retirou o FGTS. Ela está endividada, até porque está desempregada e não pode retirar o FGTS. Ela vai comprovar e vai tirar uma parte do FGTS para pagar essa dívida. Ela pagando essa dívida, o seu orçamento fica mais folgado. Com esse folgado, ela vai para o mercado. Sim. Indo para o mercado, ela vai consumir mais. Consumindo mais, vai gerar mais emprego. Isso que é importante. Só para arrematar, essas medidas do Henrique Meirelles não são de curto prazo, são de longo prazo. Isso não são macroeconomia, mas são medidas de microeconomia para a economia, pouco a pouco, ir se recuperando. É incentivar a economia para que as pessoas consumam mais, para que os comerciantes vendem mais, prestem mais serviços, a economia volte a rolar, não de forma como nós estávamos no passado recente, mas um início de recuperação. É uma recuperação de médio e longo prazo, mas as medidas estão corretas, mas não é para já. É para médio e longo prazo, para as pessoas gradativamente recuperarem o seu poder de compra e ativar a economia, reanimar a economia, o que nós precisamos hoje, porque ela está totalmente paralisada, inclusive paralisada por causa da política. Para resumir, era a pergunta que eu ia fazer para você, para a gente chamar o próximo bloco, inclusive. A equipe econômica de Temer tem tomado, então, as melhores decisões diante de toda essa crise? Você concorda que essa, então, Isso. Não tinha outra saída? Essas são as melhores decisões realmente? O grande ponto não foi um pacote para utilizar dinheiro público. Não vai como todos os outros pacotes, sempre utilizava dinheiro público, aumentava a despesa e quebrava o país. E também quebrava o cidadão, que ele desperdiçava o dinheiro sendo incentivado a se comprometer com a sua renda, com o crédito que vai cobrar depois. Então, o ponto fundamental, não usa o dinheiro público. E não é uma medida para resolver o problema imediato, é uma medida bem pensada para a economia voltar a se recuperar gradativamente, com os pés no chão, fundamentada. Não apenas simplesmente inflar um balão e depois furar esse balão. Então é uma medida sustentável, então ela vai no caminho certo, só tem um detalhe, não é nem para hoje nem para amanhã, é a médio e longo prazo. E o fundamental, repito, não vai utilizar dinheiro público, vai estimular o brasileiro a usar o seu dinheiro, a FGTS é dinheiro do brasileiro, e ele consumir com consciência. Esse é o ponto fundamental. Eu acho que o fundamental também é o pessoal de casa ter... É lógico que muitas famílias estão desempregadas, você mesmo disse, mais de 60% da população endividada, muita gente desempregada por essa razão, inclusive. Então, a questão é o brasileiro definitivamente aproveitar esse momento de crise e aprender de uma vez por todas a administrar, se planejar e administrar, saber administrar esse montante aí que a pessoa recebe, o salário, enfim, o dinheiro. Muita gente não faz a lição de casa. Mas, Paula, para ser franco com você, o momento de crise, apesar de toda a penúria que você passa, é o momento onde você, infelizmente, você aprende mais. Né? Porque na escassez dos recursos é que você consegue equalizar, começar a perceber e trabalhar o planejamento. Uma coisa que eu queria chamar a atenção, que o Chagas coloca, e aí vem um reflexo dos 60% da população num processo de endividamento, a economia nos últimos anos, nos últimos 15 anos, proporcionou a nós brasileiros, é muito fácil falar, o brasileiro, o telespectador, não, somos nós, nós, né? A mesma coisa eu falo da classe política. Não, porque lá em Brasília... Não, somos nós. Nós votamos. Somos nós que votamos, somos nós que assumimos os nossos acertos e os nossos erros. Né? Mas a questão maior, nesses últimos 15 anos, a economia brasileira e nós nos acostumamos em algo que nós nunca havíamos tido. Financiamentos a longo prazo.
O Brasil nunca teve tradição de financiamento a longo prazo. É só recordar, só pegando um veio do Fundo de Garantia, que tem ação maior na construção civil, no imóvel, os nossos financiamentos de imóvel, e eu posso dizer isso que eu cheguei num dado momento como estagiário, a gente estava brincando com estagiários antes do programa, eu fui estagiário da Caixa Econômica Federal no setor de habitação. Então eu aprendi um pouco a lidar um pouco com esse mecanismo da habitação. Você tinha financiamento com no máximo 12, 15 anos para pagar. Hoje, financiamento de imóvel, você chega aos 30 anos, que é uma coisa corrente nos Estados Unidos, é uma coisa corrente na Europa, é coisa corrente no restante do mundo inteiro. Mas nós não tínhamos isso. Então, os financiamentos também eram mais curtos. O nosso custo do dinheiro ainda é abissalmente, enormemente mais caro do que qualquer outro lugar no planeta. E aí nenhum economista, nem de Harvard, nem onde que você quiser. Estudar a economia brasileira é algo assim que é para tese para mais de pós-doc. A gente está aqui dentro de uma universidade, é mais do que pós-doutorado estudar os mecanismos que fazem com que uma economia cresça e seja, ainda apesar dos pesares, a 8ª economia do mundo, com todos esses problemas todos, a gente não pode dizer e nem esquecer disso. Eu fico me perguntando, Alexandre, se não tivesse a corrupção e se o dinheiro fosse bem empregado, o que não poderia ser do nosso país? Poderia ser esse país, a gente estaria brigando, rivalizando com os Estados Unidos e com China na liderança mundial econômica. Então, a questão é, essa questão de endividamento fez com que a gente tivesse acesso a crédito cada vez mais longo e aí a equalização disso, porque nós temos um pequeno problema. Eu vou fazer uma prestação, dá para pagar? Cabe no orçamento? Cabe no orçamento, cabe no meu salário, só que você não calcula o que está embutido financeiramente. Isso. Você vai comprar um produto, é 10 vezes sem juros. Desculpa, telespectador, me perdoe, você está sendo enganado, porque não existe nada sem juros. O custo do produto, ainda que o preço à venda, à vista, seja o mesmo do que aquele que você paga em 10 vezes no cartão de crédito, mas qualquer empresário, qualquer comerciante já fez embutido naquele valor o custo financeiro de financiar a compra. Não existe mágica, não existe nada de graça. Estou recebendo alguma coisa de graça. Não, alguém está pagando a conta. Não tem almoço de graça não na existe, economia. Não existe. E só acrescentando, Alexandre, o automóvel. O automóvel, a minha parcela, durante esses anos, cabe no meu orçamento. É que é outro fator aí, outro produto que foi... Aí tem a gasolina, tem o pneu que se desgasta, a manutenção, tem tudo isso. É um filho. É um filho. Aí ele chega num momento, ele não paga a sua prestação e não mantém o carro. Vai vender o carro já não vai. Ele comprou o carro zero. O carro dele já depreciou. Já tirou da loja, não vale mais a mesma coisa. E só rapidamente, só fechar o raciocínio. Tanto o poder público como as famílias brasileiras, os empresários brasileiros, na crise que a gente tem a oportunidade de aprender, só gasta o que ganha. Gestão. Enquanto nós não aprendemos isso, nós vamos continuar nos endividando. Eu acredito que o brasileiro aprendeu agora. O crédito fácil me leva à insolvência, quer dizer, me leva à quebra. Eu acho que ele saindo dessa situação, ele só vai gastar o que arrecada. Tem que caber no orçamento, fazer a continha, lápis e papel. Tá certo. Essa foi a lição do professor Chagas. O departamento, aliás, antes de fazer essa nota, a gente vai falar de política internacional. Eu vou fazer uma pergunta aqui, que o nosso telespectador vai entender bem. Já virou uma brincadeira a gente chamar Trump, né? O Trump. Donald Trump. Mas eu tenho uma pergunta para você, que o nosso estagiário fez com muito carinho. O Rodrigo fez uma pergunta aqui, a gente vai colocar, vamos dar sequência ao programa. Já que a gente estava falando, para a gente não perder o roteiro, né? Já que a gente estava falando dessa questão econômica do país, as medidas adotadas pelo presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, no começo do mandato dele, pode influenciar negativamente a economia brasileira? A gente já está nessa situação. Quando o Trump assumir, ele pode tomar algumas medidas que ainda prejudiquem o nosso país? Olha, Paulo e telespectador, não sei se o Alexandre concorda, as medidas que o Trump, para nós é Trump. É Trump. Vamos abrasileirar o Trump. O Donald Trump. O Donald Trump. Não dá ideia. Não dá ideia, Chagas. O danado do Trump. O Donald ou o danado do Trump, Sim. né? A equipe dele é uma equipe muito conservadora. Isso mostra que os Estados Unidos vão se fechar. Nesse ponto é positivo, vai se fechar para a Ásia, principalmente para a China. E para o México também, pode abrir para o Brasil. Esse é o ponto positivo. O negativo, o Trump, ele pensa em estimular a economia dos Estados Unidos com investimento. Se ele estimular a economia dos Estados Unidos com investimentos, ele vai aumentar a despesa pública. Mais ou menos o que aconteceu no Brasil
recentemente. Para o Brasil crescer, vamos gastar mais. Só que os Estados Unidos podem gastar mais, porque eles têm moeda forte, o dólar. Mas vai obrigar o Banco Central americano, ao comitê, o Copom deles, o FONC é o comitê deles, Comitê de Política Monetária dos Estados Unidos, do Banco Central dos Estados Unidos, vai obrigar a aumentar a taxa de juros. Aumentando a taxa de juros, vai aumentar também o preço dos produtos importados no Brasil. Aumentando o preço dos produtos importados no Brasil, aumenta a inflação. E é tudo que nós não queremos, aumento da inflação. Se a inflação aumentar, os juros não baixam no Brasil. Já uma perspectiva dos juros, que estão hoje em 13,75, no ano de 2017 caírem para um dígito, menos de 10. Se caso os juros dos Estados Unidos, que eram 0, passaram para 0,25, passaram para 0,50, agora passaram para 0,75. Se realmente ele utilizar a despesa pública dos Estados Unidos para investir em infraestrutura, os Estados Unidos voltarem a crescer, obrigatoriamente os Estados Unidos vão ter que elevar essa taxa de juros para 1,25, 1,5. É o suficiente para o dólar sair do Brasil, a moeda brasileira desvalorizar, o dólar valorizar, aumentar a inflação e o Banco Central, no mínimo, desacelerar a baixa da taxa de juros. E o que nós precisamos? Até para incentivar o consumo. Um dos motivos que incentiva o consumo é baixar a taxa de juros. Aí, em vez de a gente baixar a taxa de juros de 0,75, como alguns especialistas dizem que vai abaixar já em janeiro, ele só baixa em 0,5%. Então, isso aí é uma relação complexa, mas, enfim... Uma coisa depende da outra. Aumentou taxa de juros no Brasil, aumentou taxa de juros nos Estados Unidos, aumenta a inflação no Brasil. Aumentou a inflação no Brasil, no mínimo, diminui o ritmo de desaceleração da taxa de juros no Brasil. Diminui o ritmo de desaceleração da taxa de juros no Brasil, prejudica o consumo. O consumo que nós estamos tentando reativar, inclusive com essa medida do FGTS. Alexandre, como é que o empresariado assiste isso? Não, tem um outro aspecto importante, Paula, e eu acho que aí o Chagas talvez vá concordar comigo nesse aspecto. O fato que a característica da equipe econômica norte-americana, pelo menos o que se desenha, é realmente de um fechamento, de uma questão mais pragmática, de apoio à indústria norte-americana. Em isso acontecendo, e há uma perspectiva, principalmente que o Chagas já levantou, a questão do fechamento, principalmente no mercado asiático, muito mais por uma questão, eu diria, muito mais pessoal do que propriamente dito econômica, macroeconômica. E a questão do México, que se criou toda uma celeuma, até inclusive política e social, na forma como foi conduzida a política internacional do NAFTA por parte do então candidato, hoje presidente eleito norte-americano. Por outro lado, a gente sabe que na relação Brasil e Estados Unidos, ela ficou muito desgastada nos últimos anos. Então, uma reaproximação entre os dois governos pode criar também um cenário positivo de boas novas relações comerciais. E como fazer isso? Porque tem um aspecto, Paulo, os Estados Unidos, por mais que seja a maior economia mundial, mas ela não é autossuficiente. E o americano, o norte-americano, ele carece de uma coisa que para nós, do Brasil, que ainda que falte na mesa, mas nós somos o celeiro do mundo. Então a nossa pauta, muitas vezes, dos commodities, que hoje também tem uma certa dificuldade de entrar nos Estados Unidos por conta justamente desse distanciamento político que aconteceu, isso pode ser revertido. E me parece que é um dos entendimentos que o próprio presidente Michel Temer tem nesta aproximação com Donald Trump. Eles querem essa vamos restabelecer uma relação antiga que sempre houve, muito mais harmoniosa que tivemos nos últimos anos. É claro que, e olha só uma coisa que é muito interessante, ela só não foi mais ruim a relação entre os dois países porque nós vivemos um momento, supostamente de apogeu econômico, 2012, 2013, coincidindo com a crise mais aguda norte-americana. A ponto, acho que o telespectador deve lembrar disso, do presidente Barack Obama iniciar entendimentos com a então presidente Dilma Rousseff de não exigir mais vistos para brasileiros entrarem nos Estados Unidos. Mais uma vez, a força do turismo e do serviço levando um suporte econômico. Que essa inteligência nós também podemos aproveitar nessa reaproximação econômica, macroeconômica com os Estados Unidos. Não só na questão dos commodities, mas também de uma abertura no processo industrial brasileiro, que também tem muita empresa norte-americana aqui instalada no Brasil. Então isso também acaba criando um fluxo de capital importante, pois fortalecendo as empresas norte-americanas lá, é fato
que os custos de produção no Brasil são menores e por se tratar de empresas norte-americanas, que é isso que o Trump também, de uma certa forma, quer privilegiar, que empresas norte-americanas que estabeleçam de fato relações com o próprio país tenham benefícios. Então isso pode ser um encaminhamento também de algo positivo para a gente. Agora, da mesma maneira que nós discutimos aqui na política, na questão macroeconômica brasileira, a questão macroeconômica norte-americana não é uma coisa de curto prazo. Nós temos que aguardar aí janeiro, vamos enxergar quais são de fato as medidas a partir que o presidente assuma lá o seu lugar no Salão Oval, porque uma coisa é você ficar no discurso, a partir do momento que você senta na poltrona, a sua responsabilidade, as suas atitudes, elas têm um impacto muito forte e no caso norte-americano é aquilo que mais impacta no mundo inteiro. Então tem que se ter muita cautela. Agora eu acho que nesse aspecto, apesar de todo esse cenário nebuloso, e o Chagas definiu muito bem, no que tange essa questão da economia, dos juros, dos aportes, dos investimentos, do fechamento, de certa forma, da economia norte-americana para alguns mercados, pode abrir sim flancos importantes, porque historicamente nós sempre mantivemos relações importantes comerciais com os Estados Unidos. E empresas norte-americanas instaladas aqui há muitos anos, há décadas. Então isso pode render sim a médio e longo prazo. Não vai ser no curto prazo, mais uma vez. E toda medida econômica, e o telespectador tem que estar atento a isso, toda medida econômica, ela não é de curto prazo. Muito difícil. É muito difícil você tomar uma decisão. A não ser nessa crise que está, que o governo realmente está tendo que resolver... Mas ainda assim você tem um tempo, Mas mesmo assim ainda precisa Você pode reduzir a taxa de juros, como o Chagas lembrou, ao longo de 2017 nós tenhamos a taxa de juros básica da economia abaixo de 10%. Ok, mas isso tende a demandar um certo tempo para que o mercado absorva isso e possa ter o impacto na ponta. O que é o impacto na ponta? De todos nós consumidores. Ao mesmo tempo que o Obama estava trabalhando para que o brasileiro entrasse com mais facilidade, não tivesse a questão do visto e tudo, tem uma outra preocupação. O Trump ele disse já o contrário. A preocupação até dos brasileiros é de tirar rapidamente o passaporte, o visto, tudo, para que não sabe, na verdade, tão polêmico que é, o que ele vai fazer em relação à entrada de estrangeiros nos Estados Unidos. O Trump, vamos no Trump, né? O Trump, eu esqueço. O Trump, ele é uma incógnita, né? Sim. A gente não sabe o que ele pensa, principalmente em relações internacionais. Como eu já disse, a equipe dele é muito conservadora, mas é conservadora para o lado da Ásia e para o México. E é interessante que o Brasil não teve no radar da política norte-americana durante o período eleitoral. Sim. Nem a Hillary Clinton e nem o Trump, eles discutiam o Brasil. Isso facilita... Isso é bom ou ruim? É bom. É bom? É bom. E isso é bom porque facilita, porque ele nem atacou e nem defendeu o Brasil. Isso facilita, como o Alexandre falou, facilita a entrada do produto brasileiro, principalmente commodities, matérias-primas, nos Estados Unidos. Aliás, seguindo o raciocínio do Alexandre, o Michel Temer, essa semana, pela primeira vez, ligou para o Trump, né? Aí, como o Michel Temer fala inglês, ele falou Trump, né? Mas ele conversou com o Trump e marcaram uma conversa para janeiro. Então, provavelmente, em janeiro, eles vão ter uma conversa política e comercial. O interesse hoje, até para cumprir uma agenda da campanha, é realmente criar entraves para a China e também para o México. Criando entraves para o México, é o que o Alexandre falou, vai facilitar comercialmente para o Brasil entrar nos Estados Unidos, principalmente na questão das commodities. Aliás, foi um erro brutal do lulopetismo, de fazer uma relação sul-sul, fazer uma relação do Brasil com países da América do Sul, com países da África, deixando de lado a Europa e deixando de lado os Estados Unidos. Aliás, que os maiores consumidores do mundo são Estados Unidos, Europa e também a China. Com a China, o Brasil fez essa relação, mas foi insuficiente e quebrou essa relação sempre muito boa que o Brasil, independentemente dos governos, seja do regime militar, ou seja no Fernando Henrique ou no Sarney, os governos brasileiros sempre tiveram uma relação muito boa com os Estados Unidos. Os Estados Unidos e a Argentina sempre foram dois consumidores internacionais do Brasil. E o lulopetismo resolveu fazer o quê? Uma política para a América do Sul e fazer uma política para a África, esquecendo que os grandes consumidores são os grandes centros mundiais. Eu acredito que o Trump vai abrir, nesse ponto, ele vai abrir uma perspectiva boa para a gente. O que me preocupa no Trump é outro lado. A gente não sabe o que ele pensa e a equipe dele é
extremamente radical, é de ultradireita. Se a gente pensar no governo do Bush, que já foi um governo conservador e que provocou o Estado Islâmico, hoje nasceu por causa de um erro estratégico do Bush, que invadiu o Iraque, e do Iraque se criou o Estado Islâmico. Imagina um homem muito mais conservador, muito mais radical e que não tem visão política, principalmente em relações internacionais. O que ele pode provocar no mundo? Agora, em relação ao Brasil, eu concordo com a Mesmo porque ele tem investimentos no Brasil. O próprio Donald Trump tem investimentos no Brasil, então ele conhece a economia brasileira. É uma abertura. E, isoladamente para o Brasil, eu concordo com o Alexandre, é uma abertura. Nesse ponto, entre tantas notícias ruins, essa é boa para o Brasil. Vamos falar de coisa boa, então? Vamos falar o Trump vai abrir a porta para o Brasil. A Prefeitura de Santos anunciou na manhã desta quarta-feira que o pagamento da segunda parcela do 13º salário para 84% dos servidores acontece na sexta-feira. O benefício deve ser pago para todos aqueles que recebem até R$ 2.655, o que corresponde a mais de 9 mil funcionários públicos. A decisão foi tomada após reunião entre os secretários de Gestão, Fábio Ferraz, e de Finanças, Álvaro Silveira, com diretores do Sindicato dos Estatutários, o Sindeste, e o vereador Carlos Teixeira Filho, que representa a Câmara Municipal. Os demais servidores que têm os maiores vencimentos ou atualmente ocupam cargos comissionados devem receber a segunda parcela do 13º na próxima terça-feira. A primeira parcela do benefício foi paga a todo o funcionalismo antecipadamente em junho. Apesar dos problemas econômicos que a Prefeitura enfrenta, essa foi a melhor decisão, né, Chagas? Não é só a Prefeitura de Santos que enfrenta problemas. A gente tem prefeituras aqui na região com problemas muito superiores. É geral, né? A crise econômica não bateu a todos. Só fazer um rápido histórico, né? Nós tivemos o Plano Real que tinha era baseado em 3 pilares. Política cambial, política monetária e política fiscal. Em síntese, gastar apenas aquilo que arrecada. Era isso. E juros adequados à economia. Veio a matriz macroeconômica de Dilma Rousseff com o Guido Mantega, destruiu esses 3 pilares, começou-se a gastar mais do que se arrecada e derrubar os juros na marra. De repente, a despesa aumentou tremendamente, o Brasil, de uma forma geral, começou a gastar mais do que arrecadava e foi obrigado a aumentar juros. Aumentou os juros, diminuiu o consumo, o Brasil quebrou, em síntese. Em síntese é isso, o Brasil quebrou. Primeiro pegou a União. O rombo da União esse ano é de 170 bilhões. No ano que vem será de 140 bilhões. Pegou também os estados, basicamente Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e Minas Gerais, e vai se espalhar para outros estados. Apenas um estado realmente está bem no Brasil, é o estado de Espírito Santo. E de uma forma geral, os 5.565 municípios, 60% dos 5.565 municípios do Brasil, 60% estão com dificuldades. Dificuldades em honrar salário e pagar fornecedores. Isso a gente pode dar um exemplo, só para concluir essa sua linha de raciocínio e ajudar o pessoal de casa a entender ainda melhor? Exemplo é São Vicente, Cubatão. São Vicente, Cubatão e outros municípios por país afora, no Rio Grande do Sul, estão com problema. Aqui, até porque o São Vicente não tem uma arrecadação própria alta, depende dos repasses do governo federal, e o governo federal diminuiu os seus repasses, e o que, além de diminuir os seus repasses, quando repassou menos porque a economia ela desacelerou. Sim. Santos, felizmente, conseguiu com seu fluxo de caixa manter os salários em dias e manteve durante os 12 meses o salário em dia. Hoje nós estamos adiantando na Prefeitura de Santos, eu trabalho no orçamento da Prefeitura de Santos, estamos adiantando o salário do servidor. Vamos pagar o 13º parte dia 28, parte dia 23 e parte dia 27 ou no mais tardar dia 28. O que impactou principalmente no município de Santos? Nós tivemos uma queda de 20% no ICMS. Uma por culpa do consumo. O consumo caiu, perdemos 35 milhões este ano devido ao consumo. E 35 milhões porque o álcool exportado pela Petrobras e pela Copersucar, que o ICMS ficava em Santos, agora fica nos produtores lá
no interior, com 40 municípios. Mais então, uma perda. Mais uma perda, perdemos 70 milhões de ICMS. O ISS, ele não caiu nominalmente, a mesma arrecadação do ISS do ano passado é a mesma de hoje, mas com uma inflação durante o ano corrente de 10%, tivemos uma perda real de 10%. O único tributo que não caiu foi o IPTU. O IPTU, o Santista paga o IPTU em dia. A inadimplência do IPTU em torno de 10% é ridícula comparado com o São Vicente. Será que muda agora para esse começo de ano com tanta gente desempregada? O que eu vejo, o contribuinte santista não deve pagar o IPTU numa parcela só. Deve parcelar. Ele deve parcelar. Eu acredito que vai cair o nosso índice de pagamento de uma parcela só, talvez caia e ele prefira pagar parceladamente. E vamos ver se a economia se recupera para a gente recuperar ICMS e ISS para o próximo fôlego, ano. Né? É um fôlego. Precisa. Os empresários, acho que todo empresariado está fazendo esse jogo para ver o que consegue resolver aqui, assim como o pessoal de casa também, né, Alexandre? Não tenha dúvida, Paula. E a questão da injeção, né, dos recursos do 13º, ela cria essa perspectiva justamente de você ter um ciclo de consumo. Muito embora, isso é sabido que a grande maioria massacrante das famílias tomaram o recurso do 13º e uma boa parte do funcionalismo está ávido para que esse recurso entre no seu bolso, talvez não para o consumo, seguramente não para o consumo, mas para tentar atenuar os problemas com as dívidas que se acumulam ao longo do ano. É fato que nós tivemos uma perda de arrecadação muito grande, o que vai exigir, eu não tenho dúvida, não só no segundo mandato do Paulo Alexandre, mas de qualquer prefeito que assuma, no caso, você citou o caso de São Vicente, do Pedro Gouveia em São Vicente, que assume a prefeitura a partir do dia 1º de janeiro. Assim como Cubatão também. Qualquer um deles, o Ademar em Cubatão, qualquer prefeito, a fazer a melhor gestão pública dos recursos. Porque os recursos continuam ingressando. Obviamente você tem as projeções econômicas que mostram uma perda na arrecadação através dos impostos. Porque o fato gerador de um imposto é a atividade econômica. Você não tem atividade econômica, você não tem o fato gerador, portanto você não recolhe imposto. Sim. Né? O grande problema que a gente encontra na questão macroeconômica é que muitas vezes o gestor público esquece que ele também tem a responsabilidade sobre esse recurso, de gastar menos do que se arrecada. A gente fala tanto, nós temos que fazer isso em casa, mas o prefeito, o governador do estado, o presidente da república, os seus ministros, secretários, etc., também tem a mesma responsabilidade. E eu chamaria a atenção também do legislativo, que muitas vezes as câmaras municipais, as assembleias legislativas e o que a gente assiste por vezes no Congresso, para não dizer quase todo dia, são ações propostas para advogar a determinados grupos e interesses que se esquece que numa medida que você toma numa canetada pode impactar a curto, médio e longo prazo muito seriamente a economia. A gente não precisa nem falar que tem grupos aí que estão aumentando o salário diante de uma crise absurda. Não vamos nem entrar nesse assunto. Não, porque aí vai entrar em porque conflito a questão de poderes. Estamos no regional, por favor, e temos assuntos importantes. Vou dar sequência aqui, Alexandre. Claro. Uma informação importante: o Hospital dos Estivadores será reaberto hoje. Na cerimônia, o prefeito Paulo Alexandre Barbosa estará acompanhado do governador Geraldo Alckmin e do ministro da Saúde, Ricardo Barros. Segundo a Secretaria de Saúde de Santos, a volta do atendimento do hospital será feita em 3 etapas. Nesse primeiro momento, será liberada a maternidade com prioridade para mulheres em trabalho de parto que não representam risco. O pronto atendimento obstétrico deve começar em janeiro de 2017. Todos os serviços devem estar em funcionamento em no máximo 1 ano e meio. A unidade conta com 18 leitos, 10 leitos de terapia intensiva e cuidados intermediários neonatais, 3 suítes PPP, que é pré-parto, parto e pós-parto, e uma sala de centro obstétrico. Após vários adiamentos, finalmente vamos ter aí esse equipamento importante, não só para a nossa cidade, mas para toda uma região. Finalmente inaugurado. Esse finalmente que você fala, eu faço a minha meia-culpa, né? O hospital está pronto há cerca de 2, 3 meses. Como eu disse, eu trabalho no orçamento e eu insisti com o meu secretário, Álvaro Silveira, secretário de Finanças, para que ele conversasse com o prefeito e só abrisse o hospital no momento que nós tivéssemos recursos suficientes para a sua manutenção. Além dos recursos do município, que serão cerca de 5 milhões por mês, nós temos hoje recurso de 16 milhões, da União e 11 milhões do Estado. Sem esse aporte do Estado e da União, seria um risco muito grande abrir o hospital. Finalmente,
nós vamos ter esse recurso da União e do Estado. O Estado já tinha adiantado esses 11 milhões, faltava sim o Ministério da Saúde também garantiu seu aporte, vai assinar hoje o convênio e nós vamos fazer esse aporte. E durante o ano nós teremos os recursos também do SUS. Depois, por ser um hospital de alta complexidade, depois de 6 meses, o Ministério da Saúde vai fazer um histórico dos recursos gastos com o Hospital dos Estivadores e vai fazer um aporte mensalmente dos recursos, se não suficiente, pelo menos, para dar um suporte relativamente bom para o funcionamento do hospital. Ele abre hoje às 10 horas com a presença do Geraldo Alckmin, governador do Estado, e também do Ministro da Saúde aqui em Santos. Maravilha! Uma boa notícia, né? Uma boa notícia. Hoje estamos com boas notícias. Antes tarde do que nunca, né? Mas é nunca. óbvio que o processo de reabertura dos estivadores, ele é paulatino, porque como precisa ser consciente, também não é só para avisar para a população, olha, estão aí funcionando e daqui a pouco porque não tem como eu acho manter. que uma outra responsabilidade que o gestor público tem que ter, não é só fazer a obra, é fazer a gestão e a operacionalização do equipamento. Então a gente sabe que a saúde de Santos, ela não se limita ao atendimento ao santista. Eu costumo brincar, basta você parar ali na Santa Casa, no Guilherme Álvaro aqui, por exemplo, bem ao lado aqui onde nós estamos, e você vê de onde vêm ambulâncias. Você conhece a geografia completa do Vale do Ribeira, do litoral paulista aqui na nossa Baixada Santista, conhece a geografia do litoral norte, porque tudo acaba despencando aqui em Santos, porque acaba tendo essa melhor condições de atendimento. A crise pela qual passa a saúde dos nossos municípios vizinhos também fez crescer o atendimento nos postos de atendimento, nos pronto-socorros santistas. Então é claro que o advento da reabertura dos estivadores atenua um pouco esse problema sério e começa por uma coisa importante, né? Trazer ao mundo novos santistas, né? A gente fica muito feliz com isso, que é uma cidade que tem um carinho muito grande com as crianças, a gente sabe disso. E eu acho que mostra bem a preocupação que a nossa cidade tem no atendimento. Paula, não é choradeira de quem trabalha no orçamento, não. Olha Mas lá. a unidade de pronto atendimento, UPA, que foi inaugurada em Santos, ali na Joaquim Távora, 40% dos atendimentos são das cidades vizinhas. Bom, vamos seguir aqui com o programa. O deputado federal Beto Mansoura, os recursos necessários para a execução das obras de Santos planejadas para eliminar os congestionamentos nas áreas urbana, rodoviária e de acesso ao porto devem ser garantidos pela Prefeitura. A administração divulgou financiamento na Caixa Econômica Federal de 21 milhões de reais. O valor corresponde à contrapartida municipal dos 290 milhões obtidos junto ao governo federal por meio da PAC 2, de mobilidade para médias cidades. O projeto de lei do Executivo para autorizar a operação financeira foi aprovado pela Câmara no último dia 16, sancionada pelo prefeito Paulo Alexandre Barbosa e publicada no Diário Oficial. Agora vai? Vai, rapidamente. Olha, mais notícia boa, hein? Não, o pessoal vai. De casa hoje, Paulo, podia ser sexta-feira. Aí fechava. Antecipando a sexta. O presente de Natal, Chagas. Não, a parte de 120 milhões... Só faltou sexta-feira. Só faltou sexta-feira, né? Eu iria feliz para casa, né? Não, mas tá tranquilo. Esse dinheiro da contrapartida, a Prefeitura de Santos conseguiu o financiamento. Então, a reestruturação ali da entrada da cidade que compete ao município de Santos, principalmente o tráfego de ônibus vai alterar, além dessa parte que é do município de Santos, vai ter o sistema Enchente Imigrantes que fica sob o cuidado do Estado e o acesso ao porto vai ser do governo federal. Então esses três vão trabalhar em conjunto para finalmente resolver o problema da entrada de Santos. O que compete ao município, logo em janeiro nós já vamos começar os trabalhos para melhorar a situação que ali Chico de Paula, Jardim São Manuel e também o Jardim Rádio Clube. Inclusive vai ter uma ligação direta entre o Jardim São Manuel e o Jardim Rádio Clube para desviar o fluxo de quem vem de São Paulo, em vez de entrar no centro da cidade, já vai pela zona noroeste mesmo. Olha, boas notícias. Excelente notícia e principalmente num ponto crítico, quando a gente fala até da nossa cidade, né? A chegada a Santos, isso muitas vezes inibe até o turista, né? Falando um pouquinho mais da nossa área aqui. Isso vem ajudar e muito, contribui muito com essa chegada a uma cidade que tem uma estrutura fantástica, isso vai melhorar o acesso. Outro ponto importantíssimo aqui sob o olhar econômico é o novo acesso ao Porto de Santos, fundamental, um dos gargalos que nós temos, né? Os terminais evoluem,
mas nós temos um problema de logística, de acesso ao porto. O nosso porto talvez seja um dos mais precários em termos de acesso, e nós estamos falando do maior porto da América Latina, né, um dos principais portos mundiais. Que amanhã, então, isso vai contribuir. É dia de falar sobre o porto. Olha aí, que maravilha. Então, acho que a gente tem boas notícias, sim. Boas notícias, sim, e vai ajudar muito o turismo, que tem uma entrada da cidade bacana, que as pessoas já possam chegar com um cartão de visita muito legal à nossa região. E agora sim, para a gente encerrar rapidamente, o deputado federal Beto Mansur desistiu de disputar a presidência da Câmara em fevereiro de 2017 e vai apoiar a reeleição de Rodrigo Maia. O ex-prefeito de Santos é o atual primeiro secretário da Casa. A decisão representa mais uma baixa no Centrão, grupo formado por cerca de 200 deputados de partidos médios. Rodrigo Maia conta com o apoio do Centrão, mas formado por outros deputados. O mais representativo é o de parte da bancada do Partido Progressista, o PP, que tem 47 parlamentares. O Partido Republicano Brasileiro não bancou a candidatura de Mansur e conta com 23 deputados. Ele tinha sinalizado que poderia ser candidato na última eleição, que definiu Rodrigo Maia como presidente da Câmara. Como é que vocês analisam rapidamente essa questão? Estamos prestes a terminar o programa. Eu queria só, na verdade, passar essa informação para o nosso telespectador, mas rapidamente, Chagas. Rapidamente, o Centrão rachou e vai ficar dividido realmente entre o Rogério Rosso, que vai ser o candidato do Centrão, e o Rodrigo Maia. O favorito hoje é o Rodrigo Maia. E a aproximação do Beto Mansur com o Michel Temer levou, logicamente, o Beto Mansur a apoiar a candidatura do Michel Temer, que é o Rodrigo Maia. Isso é bom? É bom. Nós precisamos de estabilidade. E a melhor estabilidade é ter um bom relacionamento entre Rodrigo Maia, que é o presidente hoje da Câmara, reeleito se não houver problema jurídico, com um bom relacionamento que ele tem com o Michel Temer. E o Beto Mansur, vindo para essa base do governo que rachou, ele vai trazer muita gente e vai dar a base e segurança necessária para a gente implementar políticas econômicas no ano que vem. Quanto menor o número de brigas, mais chance nós temos de sair dessa situação econômica do Brasil. Rapidinho, para a nossa região isso é interessante? É interessante, porque você fortalece o Beto Mansur. Fortalecendo o Beto Mansur, você fortalece a Baixada Santista, principalmente na medida que nós precisamos de recursos. Não recursos só para Santos, mas para toda a Baixada Santista. Bom para o turismo também. Bom também para o turismo, e mais do que isso, né? É uma preocupação muito grande. O presidente da Câmara hoje é o segundo a comandar o país. Opa. Então a gente tem um ano aí, 2017, para ficar muito atento nas questões políticas, aí, nos casos que acontecem no TSE, no Supremo Tribunal Federal. Então, a eleição do presidente da Câmara é fundamental para que a gente consiga ter uma tranquilidade na condução desse processo político ao longo do próximo ano. Alexandre, obrigado pela sua participação aqui no programa. Adoro sempre quando você vem aqui. A segunda vez, venha mais vezes. Chagas, você é de casa, tem a chave de casa, entra, vem sempre à vontade aqui, mesmo com as brincadeiras. O mais importante é que a gente, mesmo brincando, a gente também informa a população, né? Um abraço a todos e bom Natal. Opa, bom Natal. Bom Natal. Bom Dia Baixada fica por aqui. Lembrando que o programa de hoje reprisa às 5 horas da tarde. Te espero amanhã às 8 horas para falar do maior porto da América Latina. Até lá!